Muito bem, a paz do Senhor Jesus, estamos voltando com mais uma meditação da Palavra de Deus e desta vez nós estamos com a Bíblia aberta na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2 em diante. Vamos ver o que está escrito? Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas e repreendas, exortes com toda longanimidade e ensinamento. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Muito bem, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje a respeito desta ideia que o apóstolo Paulo fala aqui em sua profecia, que nos últimos tempos os homens sentiriam comichão nos seus ouvidos e não suportariam a sã doutrina ou o ensinamento sadio. Amós, ele profetizou que nos últimos dias, dias de fome e de sede viria, e não de pão e nem de água, mas sim de ouvir a palavra da verdade. Nunca houve um tempo de apostasia tão grande como os tempos de hoje, onde a fome e a sede têm batido na porta de muitas pessoas, mas não de pão nem de água, mas sim de ouvir uma palavra de verdade, uma palavra com base no texto e seu contexto, uma palavra onde as pessoas usam não para defender os seus interesses próprios, mas sim para falar aquilo que a palavra de Deus diz. Nesses últimos tempos, um jargão tem percorrido o meio, até mesmo o meio que se diz meio evangélico, onde se diz que aquilo que está escrito não foi escrito para nós. É verdade que devemos ter coerência ao analisar o texto à luz do seu contexto e ver para qual finalidade foi escrito a respectiva epístola, carta ou evangelho. No entanto, temos que levar em consideração que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu em uma das suas cartas dizendo: isto é o que eu ordeno nas igrejas, isto é o que eu ensino em todas as igrejas. Uma vez que as escrituras ensinam isto, o apóstolo Paulo dizendo isso aqui que eu estou ensinando para vocês, também é o que eu ensino em todas as igrejas. Verdade é que então não era só para, como por exemplo, para os coríntios. Vamos usar o raciocínio da seguinte maneira: você quer acreditar mesmo que a epístola que o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios não tem nada a ver com aquilo que ele escreveu para os colossenses ou para os filipenses? Você quer acreditar desta forma? Você acha que é coerente pensar desse jeito, que aquilo que foi escrito para eles não foi escrito para nós? Mas será que você não está correndo perigo de dizer que o capítulo 12 de Coríntios, que fala a respeito dos dons espirituais, também não foi escrito para a igreja? No capítulo 11 ele diz assim: o que eu vos ensinei, o que eu recebi é o que eu vos ensinei. Ali ele mostra um ensinamento de como celebrar a Santa Ceia, aquilo que nós usamos para comungar a mesma fé. Tem certeza que é coerente pensar que esse ensinamento é somente para os coríntios? Olha, é necessário revisar esse entendimento. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde a igreja primitiva, 10 dias depois que Jesus chegou ao céu, que significava exatamente 50 dias depois da Páscoa, eles foram batizados com o Espírito Santo. É coerente acreditar que isto só foi para a igreja primitiva? Observe bem. Nesse evento, os crentes receberam línguas de outros países por causa do propósito, o propósito evangelizador do dia de Pentecostes. Pessoas de várias nações estavam em Jerusalém, então a pregação alcançou pessoas de várias partes do mundo. No entanto, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja sendo batizada com o Espírito Santo em outras ocasiões, onde as línguas que foram faladas não foram línguas de outras nações, como é o caso dos crentes que estavam na cidade de Éfeso, que foram batizados com o Espírito Santo e profetizaram. No entanto, não havia
ninguém de outras nações ali, quando eles receberam a efusão das línguas estranhas. Então, cabe a nós analisarmos da seguinte maneira, analisar conforme o capítulo 14 de Coríntios, onde as Escrituras nos ensinam para que servem as línguas estranhas e para que serve a profecia, e como no capítulo 12, para que servem os dons espirituais. Mas agora, alguém querer acreditar que a epístola e o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios não serve para nós, isto é violentar o texto. Isto aí é um abuso contra as Escrituras e é como que dizer que não suporta a sã doutrina, ou seja, o ensinamento sadio que as Escrituras nos mostram. Atos dos Apóstolos, como por exemplo, capítulo 2, a partir do verso 42, a igreja crescia no ensinamento dos apóstolos. Você sabe o que é sã doutrina? Ensinamento sadio. Do hebraico denota o seguinte, que uma igreja doutrinada é uma igreja adornada. Doutrina seria como se fosse o adorno da noiva. Uma igreja doutrinada é uma igreja adornada. Não estou falando dos bons costumes, que também é bom. Uma casa que tem bons costumes, vale a pena você visitá-la. O bom costume é bem-vindo em todas as partes. Uma casa decente tem bons costumes. Já pensou uma pessoa que tem por costume almoçar ou jantar sentado no vaso sanitário? Desagradável, né? Você não tinha pensado nisso. Pois é um mau costume. Então, um bom costume, sentar-se à mesa com a família e usar o horário da comida para conversar entre família, para trocar ideias, para comungar a mesma fé, para agradecer ao Senhor pelo alimento. Isso não é um bom costume? Sim, mas também é doutrina da palavra de Deus, também é ensinamento da palavra de Deus. Você não pode confundir os bons costumes com a sã doutrina. Sã doutrina não é uma questão de bons costumes, mas sim ensinamentos. Observe o que o apóstolo Paulo fala em sua epístola aos Coríntios. Ele escreve desta maneira, que estes são os preceitos que eu vos entreguei. Vamos dar uma analisadinha, como por exemplo no capítulo 11. Pelo fato de... Capítulo 11. Olha a forma que ele diz. Vamos lá. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Eu louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os meus preceitos. Você sabe o que é preceito? Preceito não é costume. Se alguém te ensinou que preceito é costume, esta pessoa não estava informada acerca da questão. Se você virar a página, você vai encontrar ensinamentos sobre os dons espirituais. Alguém acreditar que o ensinamento do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais era só para a igreja de aos Coríntios? Ora, o capítulo 7, quando ele vai falar sobre respostas e perguntas acerca de casamento, ele fala, isto é o que eu ordeno em todas as igrejas. Nós encontramos conselho para os velhos, para as pessoas viúvas, para os casados, para os solteiros. Nós encontramos ensinamentos acerca dos anjos, acerca da divindade de Cristo, dos atributos de Deus. Dentro do ensinamento sadio, nós encontramos a doutrina da salvação, a soteriologia, que mostra regeneração, santificação. Essas doutrinas, alguém analisar ela como usos e costumes, cabe esse raciocínio? Não é coerente pensar desta forma. Os ensinamentos da palavra de Deus, cabe analisar que esses ensinamentos eram somente para a igreja que estava naquela cidade? Como, por exemplo, o ensinamento do apóstolo Paulo em suas cartas para Timóteo. Timóteo é um pastor de igreja. O apóstolo Paulo está instruindo ele como ele deveria instruir a igreja. E você diz para mim que era somente para a igreja de Timóteo. É incoerente pensar desta forma. Vamos ver alguns textos que falam a respeito do ensinamento sadio. Vamos lá. Vejamos o que está escrito aqui
epístola que o apóstolo Paulo vai falar para os Tessalonicenses. Capítulo 3 da segunda carta, versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Os ensinamentos eram enviados através das epístolas, através das cartas. E o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém não obedecer o que está escrito aqui, notai-o. Para não ficar só nisso, quando ele escreve para a igreja dos Colossenses, ele diz, a epístola que eu li para os Laodicenses, leia a vós. E a de vocês, fazei que os Laodicenses também venham ler ela. Ele está mostrando a característica universal de suas epístolas. Como da mesma forma, nós encontramos em Coríntios ele dizendo, o que eu vos ensinei é o que eu recebi do Senhor Jesus. Dizer que esse ensinamento era só para a igreja de aos Coríntios? Ora, é não ter o que falar. Uma vez que o que está escrito aqui serve para nós todos. Principalmente as bênçãos, as promessas. Em Coríntios capítulo 15, a partir do versos 23, isso até lá, o 54, nós encontramos um ensinamento a respeito de ressurreição. Alguém quer que eu acredite que o ensinamento da ressurreição era só para a igreja de aos Coríntios? Nossa, isso daí é descabido acreditar desta forma. É desnexo acreditar que a epístola do apóstolo Paulo não tenha características universais. É verdade. É verdade que tem algumas passagens bíblicas que ele está tratando de assuntos específicos, de assuntos próprios. Mas é incoerente acreditar que a doutrina acerca dos dons espirituais era somente para aquela cidade. Isso é tão vago. Parece não ter no que acreditar. Pensar desta forma, com uma imensidão, um ensinamento tão rico, tão próprio, tão maravilhoso, que nós encontramos nestas passagens bíblicas. Mas qual que é o problema? O problema é a comichão nos ouvidos quando se fala acerca de doutrina, quando se fala acerca de ensinamento, é não suportar aquilo que está escrito. Jesus deu um ensinamento que, na verdade, foi muito difícil para os fariseus suportar. Como o capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. A multidão abandonou a Jesus. E os discípulos disseram, mestre, eles estão indo embora. Jesus disse, se vocês quiserem ir também, fiquem à vontade. Então Pedro se manifesta dizendo, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. E isso é verdade. As pessoas não suportam ouvir falar dos ensinamentos, principalmente quando esses ensinamentos vêm com o dedo na ferida, quando esses ensinamentos vêm tratando do pecado, do seu pecado. As pessoas não suportam ouvir os ensinamentos quando vem tratar, o ensinamento vem apontando os pecados da gente. Então, não, esse ensinamento não é bom. Por quê? Porque mexeu com as particularidades da vida das pessoas. Mas é para isso que a palavra vem. É para mexer, é para fazer a limpeza, é para tratar daquela chaga maligna, por sinal, para limpar, para que possamos ser salvos por meio desse ensinamento. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Sim, e também o Verbo encarnado. Uma vez que você conhece o Verbo, a palavra, Jesus disse, eu sou a palavra. A palavra, ela é a verdade. Essa palavra que vai purificar, essa palavra que vai libertar. Muitas pessoas não vão poder chegar ao conhecimento da verdade porque seguem os ensinamentos de Jânesis e de Jâmbrises que resistiram à verdade. Assim como Jânesis e Jâmbrises resistiram a Moisés, os homens que não suportam o ensinamento sadio tentam resistir à verdade em nossos dias. Você já parou para pensar no perigo que as pessoas estão correndo em seguir um ensinamento que é contra a sã doutrina? Vejamos o que Paulo escreve para Timóteo. Desta vez, no capítulo de número 6, da primeira carta a Timóteo, versículo 3 em diante, ele escreve assim,
Se alguém ensina alguma outra doutrina, não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem as invejas, as porfias, as blasfêmias e ruins suspeitas. Contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Já pensou você dar ouvido a alguém que ensina, tem um ensinamento, mas essa pessoa, ela é privada da verdade, ela não pode ter conhecimento da verdade por causa da forma que trata a verdade e o desprezo que trata da verdade? Olha o que o texto diz: aparta-te dos tais. Da mesma forma, quando ele escreve para Tito, ele escreve assim: o homem herege, você deve evitar ele, depois de uma ou duas admoestação. Evita, porque em si mesmo ele está condenado. Já pensou você sentar para ouvir um pregador que em si mesmo está condenado? Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, cuida da doutrina, cuida da palavra, cuida do ensinamento, que esse ensinamento é poderoso para salvar tanto a ti como os que te ouvem. Você já pensou o quanto é perigoso alguém estar sentado ouvindo um ensinamento que não é o ensinamento da verdade, que não condiz com a palavra de Deus, não condiz com os textos sagrados? Existem várias passagens bíblicas que é necessário a gente observar. Várias passagens. Por exemplo, falsos mestres. Já pensou você seguir um falso mestre? Que em vez de ser a favor dos ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos, da doutrina apostólica, combater essa doutrina? Quem sabe eu estou falando com alguém que combate a sã doutrina. Você acredita que vai ficar sem juízo? Você se levantar contra os ensinamentos do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago? Você acredita realmente que não vai haver uma cobrança? Você tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, uma vez que a Bíblia nos ensina para nós não irmos além da palavra? Em Apocalipse tem uma passagem bíblica que diz assim: aquele que tirar será tirado a sua parte, aquele que acrescentar será acrescentado as pragas que estão contidas neste livro. Você não tem temor de mexer naquilo que é sagrado? O apóstolo Paulo disse: eu entreguei Emineu e Alexandre a Satanás, para eles aprenderem a não mais blasfemar. Será que é uma brincadeira isto? Ou o apóstolo Paulo levava a sério aqueles que blasfemavam da palavra, aqueles que iam contra a palavra? Ora, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Do que ele estava falando? Qual é o contexto desta palavra? Havia alguém que tentava combater os seus ensinamentos acerca da ressurreição. O apóstolo Pedro, ele escreve assim, observa o que ele fala em sua carta. Embora para muitas pessoas as escrituras não precisam mais ter a carta de Pedro, a carta de Paulo, não precisa mais ter Coríntios, não precisa mais ter a Epístola aos Efésios, então vai sobrar o quê? Se tudo que está escrito aqui é para as outras cidades, é para as outras igrejas, é para outra época, o que sobrou para nós? Jesus e a doutrina dos seus apóstolos, seus ensinamentos, que foi Jesus que ordenou eles. Como fica? Nada é para a igreja de hoje? Para a igreja de hoje ficou o quê? Somente as prosperidades? Os cultos aos anjos? Para a igreja de hoje ficou o quê? Sobrou o quê para a igreja de hoje? Somente as chaves? Para a igreja de hoje ficou o quê? Somente as promessas dos dízimos e das ofertas? O que sobra para a igreja de hoje? Para aqueles que se dizem ser cristãos de hoje? Somente as promessas de só vitória? Ensinamento nada, princípio nada, não há necessidade de Santa Ceia, não há necessidade de pastor, não há necessidade de dízimo, de ofertas, de templo. Cada um é o pastor da sua casa, da sua família, é isto. Não há necessidade mais de doutrina, cada um faz do jeito que quer, da forma que bem entende, bem quer. Mas não haverá um juízo acerca disto? Não vai haver? Observe o que o apóstolo Pedro fala na sua epístola em relação àqueles que têm um mau entendimento da palavra de Deus. Vamos lá? Nós não estamos falando aqui de uma pessoa simples que entendeu alguma coisa de forma errada. Nós estamos falando de disseminadores de ideia, pessoas que têm o entendimento réprobo,
Pessoas que têm um entendimento privado da verdade, mas quer disseminar as suas ideias, as suas doutrinas. Isso não vai haver um juízo. Quer dizer que eu posso falar qualquer coisa para os meus discípulos, eu posso ensinar de qualquer jeito, de qualquer forma, e isso não vai ter um juízo sobre mim. Tem certeza que é coerente pensar desta forma? Que eu posso disseminar qualquer ideia da palavra de Deus sem base no seu contexto? Isso não vai arcar responsabilidades? Não vai haver um juízo? Tem certeza que é coerente pensar desta forma? Eu convido você a reformular os seus conceitos acerca da palavra de Deus. Apóstolo Pedro, ao falar acerca da vinda de Cristo, no capítulo de número 3, ele diz assim, que o apóstolo Paulo, em sua carta, ele diz assim, no versículo 15, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão apóstolo Paulo escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, como também todas as suas cartas falando da mesma coisa. Isto é, 54 vezes ele fala da volta de Cristo, das 1845 vezes que a Bíblia fala, das 300 vezes que o Novo Testamento fala, o apóstolo Paulo fala 54 vezes. Aqui o apóstolo Pedro vai dizer assim, o nosso amado irmão Paulo escreveu em todas as suas epístolas, verso 16, como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também outras escrituras, para a própria perdição. Torcer as escrituras, mudar a verdade das escrituras, é para a própria perdição. Fuja disso. Fuja disso. Fuja disso. Tudo que for contrário a sã doutrina, tudo que for contrário à palavra de Deus, a palavra de Deus está falando de um jeito, está fazendo de outro, fuja. Porque isso daí é um caminho de perdição. Devemos voltar aos princípios sagrados da palavra de Deus, se em algum momento deixamos eles de lado. Eu convido a você a obedecer a palavra de Deus. Eu convido você a aprender mais da sã doutrina e não sentir comichões nos ouvidos.